Olá, alunos do oitavo ano da Educandário Menino Jesus. Aqui quem fala é a professora Flávia. E para darmos continuidade às nossas aulas de geografia, vamos fazer uso das videoaulas. Essa videoaula, ela tem como base o capítulo 3, sobre os sistemas socioeconômicos, o cenário 1 e 2. Os outros cenários serão trabalhados nas próximas videoaulas, né? E este capítulo, ele tem como objetivo analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global. Vamos começar pelo cenário 1, que fala sobre como o mundo é dividido, né? O mundo dividido. Se vocês preferirem, podem estar acompanhando pelo livro de vocês. A organização. Então, os países, como eles estão organizados hoje em dia, os territórios, o tamanho do seu território, por exemplo, como eles estão organizados hoje em dia, nem sempre foi o mesmo. Ao longo da história, as sociedades mais poderosas construíram e desconstruíram de acordo com seus interesses. Como sociedades mais poderosas antigas, nós podemos citar os muitos impérios que ampliaram seus domínios, como o macedônico de Alexandre o Grande, o romano com os Césares e o mongol com Gengis Khan. Mas nenhuma sociedade teve tanto sucesso em tal tarefa quanto os europeus, a partir do século XV e XVI, com as grandes navegações. Os processos expansionistas de nações imperiais ocorreram em diferentes períodos da história da humanidade e tiveram em comum os objetivos de obter riquezas, escravos, rotas comerciais e realizar cobranças de impostos. Então, pessoal, por que diz que quem teve mais sucesso foram os europeus, né? Porque foram com eles que começaram as grandes navegações. Então, a saída de seus países para atravessar oceanos, grandes oceanos, para fazer rotas comerciais com outros continentes, além de cobrar impostos de colônias que eles já tivessem conquistado, por exemplo, né? Obter riquezas e também escravos para trabalharem para eles, né? Nisso, a gente tem como exemplo a conquista da América, né? Pelos espanhóis, os portugueses, os ingleses, né? A conquista da América. Isso veio do advento das grandes navegações. Então, eles ampliaram os territórios dele. Na formação do Brasil, a gente mesmo já estudou, por exemplo, no 7º ano, no ano passado, na formação do Brasil, nós podemos perceber que o Brasil nem sempre teve essa configuração territorial, essa organização territorial que tem hoje, né? A organização territorial de todos os países, incluindo o Brasil hoje em dia, é decorrente de várias lutas para a independência, conquista de territórios. Então, a organização do espaço mundial, ela vem sofrendo modificações constantes e nada nos garante que daqui a, por exemplo, um século seja como é hoje. O fenômeno ultramarino colocou em prática um novo modelo econômico, trazendo transformações significativas na vida das pessoas. O controle de novas rotas marítimas fez com que os países europeus explorassem novas terras, intensificando mais ainda as negociações e consolidando um novo sistema. Então, pessoal, essas navegações foi o primeiro passo para a globalização, né? O primeiro passo no qual eles poderiam vender os seus produtos para locais mais distantes, né? E controlar as rotas marítimas, por onde os primeiros que fossem descobrindo rotas marítimas acabavam controlando elas para que só eles pudessem fazer essa rota e só eles pudessem lucrar vendendo os produtos, por exemplo. Então, veremos a seguir como foi desenvolvido o sistema capitalista, né? Isso tudo é um sistema capitalista, né? Que é o sistema para obter lucro. As grandes navegações, elas foram
foram criadas, vamos dizer assim, para obter lucro. Isso nada mais é do que o surgimento de um sistema capitalista. Na verdade, nem surgimento, é uma aprimoração, que já existia, né? Mas aprimoração. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a constante reinvenção do sistema capitalista, porque ele, desde quando ele nasceu, ele foi se reinventando, né? Nós vamos ver isso agora. Um momentinho, gente. Foi só um probleminha no vídeo, mas já tá de volta. Vamos lá. Desculpem o problema que eu tive aqui com o slide, mas vamos à continuidade, né? A constante reinvenção do sistema capitalista. Então, desenvolvimento do capitalismo. O sistema capitalismo é o regime político e econômico em que os meios e instrumentos de produção são propriedades privadas, estimula-se a liberdade de iniciativa e o lucro como principal objetivo. Então, este é o sistema capitalista, um regime político e econômico, né? Nesse regime político e econômico, as pessoas têm propriedade privada, são donas do próprio negócio, é seu, né? E você tem uma iniciativa, você pode tomar iniciativa para vender, produzir e vender. E ter lucro, né? Ter como principal objetivo dinheiro, lucro. Esse regime foi construído a partir da ruína do antigo regime feudal europeu, de forma continuada, e também ampliou a sua área de influência e dominação entre os séculos XIV e XVIII, até que a partir do século XIX tornou-se um modo de produção hegemônico, principalmente, né, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, e depois de forma direta ou indireta em praticamente todo o mundo. Então, antes do capitalismo existir, o que era vigente, antes do século XIV, por exemplo, século XIII, século XII, o que era vigente era o feudalismo. Ele foi um sistema político e econômico e também social, colocado em prática na Europa durante boa parte da Idade Média. Nesse sistema não havia moeda, não havia dinheiro, né? E a riqueza era medida pela quantidade de terras de homens ricos chamados senhores feudais. Na base da pirâmide, bem abaixo na base, havia uma classe sem mobilidade social, chamada de servos, né, no qual eles estavam lá somente para produzir nas terras, ter uma parte para o seu sustento e dar a maior parte para os donos das terras, que eram os senhores feudais. Então, antes do capitalismo, era esse sistema político, econômico e social que existia. E o capitalismo também é um sistema político e econômico, mas ele é, na verdade, o mais duradouro no mundo atualmente. Até hoje em dia, a maior parte do mundo tem um sistema político e econômico capitalista. A liberdade de iniciativa e investimento proposta por ele gera no inconsciente coletivo a ideia de uma mobilidade social que pode ser alcançada por todos a partir de esforços pessoais. Então, o capitalismo, ele dá a ideia de que se você tiver a iniciativa de investir em alguma coisa, produzir alguma coisa, você pode crescer economicamente e você pode sair da base da pirâmide e ir para o topo, né? Ascender socialmente e economicamente, ter mais dinheiro, né? Vamos dizer assim, no popular. É pobre, pode virar rico, né? No capitalismo é assim. Vamos agora ver alguns tipos de capitalismo. O primeiro aqui é o capitalismo comercial. Também ele pode ser chamado de mercantilismo.
Essa fase da história capitalista se consolidou na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, a partir das potências, de grandes potências, inicialmente Portugal, Espanha, dos Países Baixos com França e Inglaterra, que dominaram espaços para explorar riqueza, estruturado o sistema colonial que dividia em metrópoles e colônias. Os habitantes das terras dominadas eram obrigados a direcionar sua economia para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países dominadores, que, como retorno, importavam produtos manufaturados. Essa fase ficou conhecida como Grandes Navegações, e o objetivo era o enriquecimento de uma elite privilegiada nos centros de poder da metrópole. Então, gente, no capitalismo comercial ou mercantilismo, o que aconteceu muito com o advento das grandes navegações foram que países como Portugal e Espanha saíram à procura de novas terras para colonizar, como o Brasil, né? O Brasil colonizado por Portugal, sendo colônia de Portugal, aqui eles tiraram o pau-brasil, enviaram para Portugal, né? Exportaram produtos manufaturados, produtos primários para Portugal. Portugal lá extraía tinta e tingia tecidos. E o Brasil, sendo colônia de Portugal, era obrigado a comprar de Portugal os tecidos tingidos com a própria madeira que era dele, que era nosso daqui. Assim como também como a cana-de-açúcar. Portugal estava aqui no Brasil, né, colonizando o Brasil, plantava-se cana-de-açúcar, usava os índios daqui para plantar, assim como escravos que eles fizeram de escravos pessoas da África, né? Escravizaram, fizeram eles plantar, colher e mandar para Portugal. Às vezes até aqui mesmo fazia o açúcar aqui, mas também às vezes fazia lá. Então, se fazia o açúcar aqui, mandava para Portugal. E se você quisesse comer açúcar aqui no Brasil, tinha que comprar de Portugal mais caro, né? Então, esse era o mercantilismo, no qual eles mandavam produtos, matéria-prima para suas colônias, de suas colônias para seus países de origem. O outro capitalismo é o capitalismo industrial. A acumulação de capital gerada pelo mercantilismo favoreceu o desenvolvimento de uma nova realidade socioeconômica. Ou seja, eles não gastavam, não pagavam ninguém que trabalhava para eles, claro, porque eles faziam de escravo. Trabalho escravo, ele não é remunerado. Então, eles tinham mão de obra barata, e nisso que eles fabricavam e não gastavam quase nada para fabricar esses produtos, eles lucravam. Claro, se você não paga quase nada para fabricar um produto e vende ele caríssimo, por exemplo, você vai acumular dinheiro. Então, isso que aconteceu. Houve uma acumulação de capital, de dinheiro, por causa do mercantilismo, né? No início do século XVII, esse dinheiro, esse capital acumulado, tornou-se possível o fenômeno mais transformador da história da humanidade, a Revolução Industrial. Nesse momento, a técnica, a liberdade de iniciativa e a produtividade sufocaram o mercantilismo. Surgiu assim o que conhecemos de capitalismo liberal, industrial ou concorrencial. Ou seja, gente, no mercantilismo, eles procuravam outras colônias, faziam as colônias trabalhar e aí depois levavam para outros continentes, outros países para vender. Mas aí eles já tinham bastante dinheiro. O que eles fizeram? Começaram a produzir máquinas, fazer fábricas, máquinas mais rudimentares, né? Simples, mas que aumentavam a produção. A produção aumentava exponencialmente. Era muito mais rápido que fazer um produto por causa de algumas máquinas, né? E aí surgiu
foi a primeira revolução industrial, né? E aí surgiu esse capitalismo industrial. Suas principais características são a livre iniciativa, ou seja, quem tinha dinheiro, quem tinha como fazer, poderia ir lá e fazer sua máquina, fazer seu produto e vender. O predomínio da propriedade privada dos meios e instrumentos de produção, ou seja, essa terra é minha, essa máquina que eu fiz é minha, não é de outra pessoa, é minha. Você poderia ter suas coisas para fabricar o que você quisesse, por exemplo. A oposição entre capital, que é a burguesia, e o trabalho, que eram as pessoas, o proletariado, né? O trabalho assalariado e a divisão da sociedade em classes. Então, pessoal, já a partir do capitalismo industrial, as pessoas trabalhavam ganhando um salário, né? Nas fábricas, nos engenhos, nas fábricas, por exemplo, que tinha pequenas máquinas, as pessoas operadoras delas, elas ganhavam um salário, né? O outro capitalismo nós chamamos de capitalismo financeiro e monopolista. São dois agora. O desenvolvimento de novas tecnologias a partir do crescente processo de industrialização no final do século XIX e início do século XX e da concorrência entre as empresas gerou um grande volume de produção de bens maior do que a necessidade de mercado. Essa nova situação acarretou uma forte queda do preço dos produtos e, consequentemente, queda dos lucros, né? Então, pessoal, antes tinha muito dinheiro. Então, eles fizeram máquinas e começaram a produzir muitos produtos. Aí, gente, mas só que tinha uma livre iniciativa. Então, qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia fazer uma fábrica. Então, várias pessoas começaram a fabricar muitos produtos. Então, tinha muito produto para pouca gente. A produção dos bens era maior do que a necessidade das pessoas. Então, não tinha para quem vender. Com isso, o que aconteceu? Para vender mais, eles baixaram o preço dos produtos. E se eles baixaram os preços dos produtos, deixaram de ganhar mais dinheiro. Então, os lucros diminuíram. Nesse período, as nações da Europa Ocidental, que estavam em plena arrancada comercial, entraram na primeira crise sistêmica causada pelos abalos da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e começaram a anular a livre concorrência, reavivando suas políticas protecionistas para preservar ou resgatar o crescimento econômico interno. Então, como os lucros estavam caindo, a Bolsa de Valores de Nova York em 1929 sofreu uma crise. E para eles anularem essa crise, eles tiveram que anular a concorrência. Ou seja, tinha muitas pessoas produzindo, né? Muitas pessoas vendendo. Então, eles tiveram que anular, vamos dizer que acabar com a concorrência. Vamos ver como foi que eles fizeram para anular essa concorrência. Na Europa, surgiram os chamados cartéis, estruturas que se caracterizavam por acordos comerciais entre diversas indústrias de um mesmo ramo, as quais, mesmo mantendo autonomia nas suas decisões internas, reuniu-se para dividir o mercado, fixar preços e condições de venda. Ou seja, indústrias comerciais, várias indústrias de um mesmo ramo, vamos dizer, o ramo de produção de automóveis, né? Todas as empresas de produção de automóveis, elas se reuniam e diziam assim, vamos dividir o mercado. Eu vendo para tal país, você vende para tal país, ou então para tal continente. Eles dividiam, vamos dividir o mundo. Eu vendo para esse local aqui, você vende para esse, e você outra vende para esse outro local. Assim, ninguém ia tomar o espaço de ninguém. Aí eles fixavam um preço, né? Um carro popular tem que estar numa faixa, vamos dizer, de 35 a 40 mil reais. Então, ninguém pode baixar demais e nem aumentar demais. Eles fixavam o preço. E as condições de venda também, né?
temos que vender dessa forma. Então, assim, eles diminuíam a concorrência para que outros não quisessem tomar a frente, dizendo, eu vou baixar o preço para vender mais. Não, eles estipulavam tudo isso para diminuir a concorrência. Já nos Estados Unidos, observou a formação dos trusts, que são diversas empresas de um mesmo ramo, se infundiam em uma única estrutura, que passavam a controlar a produção e a distribuição das mercadorias, regulando a oferta de bens e estabelecendo os preços de acordo com seus interesses. Por exemplo, gente, o que aconteceu no Brasil? A fusão em 2011 das empresas Sadia e Perdigão. Quem não lembra disso? Eu acho que vocês lembram. Dando origem a Brasil Foods. Passou a ser um forte controle de mercado desse segmento alimentício. Por exemplo, a Sadia e a Perdigão eram duas empresas. Elas duas, na verdade, vendem os mesmos produtos. Por exemplo, calabresas, frangos, presuntos, tudo elas vendem, salsicha, vendem a mesma coisa. E aí elas viram que, assim, com essa concorrência, elas não estavam tendo tanto lucro. Então as duas se fundiram em uma só e passaram a se chamar Brasil Foods, né? Hoje em dia a gente acha, Perdigão, Sadia, nas embalagens, só que vem tudo de uma empresa só, Brasil Foods. Ao contrário dos cartéis na Europa, os cartéis, eles não se fundiram, cada empresa continuou mandando dentro da própria empresa, só que elas se reuniam para discutir aonde vender, quais preços, né? Já nos Estados Unidos, aqui na América, no Brasil, houve a fusão de empresas que tinham o mesmo ramo, né? E assim eles poderiam colocar o preço que eles quisessem, porque já só era uma empresa mesmo, então não teria que escolher, vou comprar de empresa tal que é mais barato. Não, elas todas já estavam juntas e poderiam colocar o preço que eles quisessem. Já em meados do século XX, surgem os holdings, gigantescos conglomerados empresariais formados a partir da fusão de empresas de setores diferentes, né? Esses processos de centralização de capital, ou seja, de concentrar o capital em um só lugar, em monopólios, por exemplo, só foi possível graças aos grandes grupos financeiros ou bancos de investimentos. Nestes, os banqueiros ao se associarem aos industriais, abasteciam suas empresas de capital necessário para a expansão e posteriormente dominavam, por meio da compra de ações, os conglomerados que estavam sendo construídos. Então, gente, nos holdings, o que acontece? Os bancos, eles davam ajuda financeira e se associavam, eram sócios das empresas. Do meio para o fim, eles estavam quase que donos, que compravam as ações, vai comprando ação, 10%, 20%, 40%, 50%, e acaba que as empresas vão ser partes de financeiras, de bancos financeiros. Hoje em dia a gente se vê muitas empresas que não tem mais só um dono, mas sim vários donos, que compram as ações. Ou um banco compra a ação também, se não for a pessoa mesmo física. Nessa fase do capitalismo, houve o surgimento das primeiras empresas transnacionais. O que são as empresas transnacionais? São grandes corporações de variados segmentos do mercado que possuem uma sede no país de origem e filiais espalhadas pelo mundo inteiro. Então, uma empresa que surge nos Estados Unidos, mas aí ela vai se instalar na China, no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Itália. Então, colocando filiais.
Então, essas empresas são chamadas de transnacionais. Elas recebiam do governo dos países industriais inúmeras facilidades para explorar os recursos nas colônias e áreas de influências deles. A ampliação da produtividade acarretou uma busca desenfreada por novos mercados consumidores, novas fontes primárias de matéria-prima e energia e mão de obra barata. Ou seja, principalmente em países mais pobres. Uma empresa sai dos Estados Unidos, vem aqui para o Brasil e aí o governo brasileiro acaba aqui deixando ela se instalar e não cobrando tanto imposto para ela, porque vai gerar mão de obra, né? Vai gerar renda para a população, vai empregar as pessoas do Brasil. Então, eles acabam até que dando matéria-prima, a mão de obra que é barata, o dinheiro que vai ser pago para os trabalhadores aqui no Brasil não vai ser um gigantesco dinheiro, mas que pelo menos o governo vê como uma fonte de geração de renda, né? Então essas transnacionais veem essas facilidades quando vão se instalar em países menores, vamos dizer assim, economicamente. Então, pessoal, agora eu gostaria que vocês respondessem às atividades da página 78, da questão 1 a 6. As outras questões vamos resolver depois da explicação nos próximos vídeos. Eu vou comentar todas as questões aqui de 1 a 6 para que vocês possam resolver no caderno de vocês. Vocês vão resolver e aí até segunda-feira, dia 13, vocês terão que tirar a foto do livro de vocês com as respostas para me enviar e que me enviem no privado, viu? Primeira questão, vamos lá. Se observarmos desde a antiguidade, sempre existiram nações que dominavam as outras e formavam impérios em nome de seus líderes, né? Cite 3 grandes impérios da antiguidade e explique suas motivações expansionistas. Bem no começo do vídeo, e vocês podem pegar no livro também, eu falei de três impérios, né, da antiguidade: o macedônico, o mongol e o romano. As motivações desses povos que eles tinham, né, para conquistar outros, para expandir os seus impérios, era de conquistar mais riquezas, mercado consumidor, escravo e cobrar imposto dos povos dominados. 2. Qual a importância do fenômeno ultramarino e o controle de novas rotas marítimas para a consolidação do capitalismo? Esse fenômeno ultramarino são as grandes navegações, gente. E ele colocou em prática um modelo econômico em que as trocas comerciais proporcionaram grandes lucros para as grandes potências da Europa Ocidental. Esse acúmulo de capital foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial e o início do capitalismo. Então, gente, com as grandes navegações, eles puderam fazer trocas comerciais, né? Saírem do seu país, irem para outros países para vender os produtos. E com isso, eles geraram grandes lucros. E com o acúmulo desse lucro, desse dinheiro, foi fundamental para que surgisse a Revolução Industrial, né? Com o grande volume de dinheiro, eles puderam produzir máquinas que aumentariam a produção. E aí, com isso, surgiu o capitalismo, né? Se transformou novamente. Tomando como base a terceira questão. Tomando como base os textos lidos, como podemos caracterizar o termo capitalismo? Também falei, né? E no livro de vocês também vocês podem achar. Caracterizar o termo capitalismo. É um sistema, como eu falei, em que a propriedade privada, a liberdade de iniciativa e o lucro são as suas principais características. Então, as características do capitalismo é a propriedade privada, ou seja,
é seu, a liberdade de iniciativa, com o que é seu você pode fazer, produzir alguma coisa para vender, e o lucro, né? Quando você vende, você tem dinheiro e esse dinheiro você pode usar novamente para investir ou fazer o que quiser. Quarta questão. O capitalismo comercial teve como principal característica a acumulação de capital pelos países europeus. Como era feita a exploração das colônias na fase do capitalismo comercial? O capitalismo comercial é também chamado de mercantilismo, gente. Os habitantes dessas colônias, por exemplo, o Brasil, que era a colônia de Portugal, né? Os habitantes dessas colônias, dessas terras dominadas, eram obrigados a direcionar a sua economia para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países dominadores, que como retorno importavam produtos manufaturados. Então, o Brasil era, por exemplo, né, o Brasil existe várias outras colônias, eu estou dando o exemplo do nosso país. Por exemplo, o Brasil era obrigado a produzir a cana-de-açúcar, e da cana-de-açúcar eles produziam o açúcar, exportavam o açúcar para Portugal. Portugal poderia fazer, também eles exportavam, por exemplo, caldo de cana, ou às vezes até a cana, né? E o Brasil, eles tinham que comprar a rapadura, o açúcar, o melado, tudo de Portugal, sendo que foi eles que fizeram, e assim gerando mais lucro para o rei de Portugal. Quinta questão. Suas principais características são a livre iniciativa, o predomínio da propriedade privada dos meios e instrumentos de produção, como máquinas, fábricas, terra, etc. A oposição entre capital e trabalho, né? O trabalho assalariado e a divisão de sociedades em classes. Nós estamos falando de que tipo de capitalismo? Está falando, né? De máquinas e fábricas, só pode ser o capitalismo industrial. Sexta e última questão. Nós vamos fazer uma correspondência, né, sobre alguns tipos de capitalismo financeiro, né? O capitalismo financeiro, surgido a partir do século XIX, passou a adotar práticas empresariais monopolistas, que passaram a controlar a totalidade de uma cadeia produtiva, desde a fonte da matéria-prima até o mercado consumidor. Agora nós vamos relacionar as práticas empresariais monopolistas corretamente. O primeiro quadrinho fala sobre estruturas que se caracterizam por acordos comerciais entre diversas indústrias de um mesmo ramo, os quais, mesmo mantendo autonomia nas suas decisões internas, reuniam-se para dividir o mercado, fixar preços e condições de vida. Então, nisso aqui, cada um tinha suas decisões internas, mas eles se reuniam para decidir onde vender, quanto cobrar. Esse daqui eram os cartéis, que eram lá da Europa. O segundo quadrinho diz assim: empresas com atuação mundial de capital aberto, atuação mundial, né? Uma empresa de um país se espalha por todo o mundo, são as transnacionais. Terceiro quadrinho: gigantescos conglomerados empresariais formados a partir da fusão de empresas e setores diferentes, né? Então, são várias empresas, ou então uma só empresa que compra a ação de outra, compra parte da empresa. É como se várias empresas estivessem se fundindo, né? Mas são empresas de setores diferentes, bens de serviço, de comunicação. Esse aqui é diferente, e no quais vários bancos também financiaram elas, né? Essas empresas são os holdings. E o último quadrinho fala das diversas empresas de um mesmo ramo que se fundem diversas empresas de um mesmo ramo agora, gente, que se fundem em uma única estrutura que passa a controlar a produção e distribuição de mercadorias,
regulando a oferta de bens e estabelecendo os preços de acordo com seus interesses. Aí a gente deu o exemplo lá da Sadia e da Perdigão, que agora são uma empresa, Brasil Foods. Então, só sobrou Trusts. Então, gente, respondam no livro de vocês e me enviem uma foto no privado até segunda-feira, dia 13. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau.